Deus maravilhoso e querido Pai. Senhor, eu tenho teu servo, meu Pai, que vai ministrar tua palavra, Senhor. Que nessa noite, meu Pai, mais uma vez o teu nome venha ser glorificado através da vida do teu servo, Senhor. Isso aí é a tua igreja, meu Pai, a igreja não é do homem, mas a igreja é tua, Senhor. Fala da maneira que o Senhor quiser, meu Pai. Exorta, confronta, corrige, meu Pai. Faz alguma coisa nessa noite para o teu nome ser novamente glorificado. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Os salmos irmão papai do Senhor. Amém. Todos podem ficar de pé, louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Quando você acha nessa palavra, você coloca de pé. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade, irmão, de estar pregando nesse altar. É sempre uma alegria estar aqui nesse lugar, porque eu amo essa igreja, amo o pastor dessa igreja, amo os obreiros, as irmãs dessa igreja, a todos, amém? E meu coração muito se alegra de estar aqui no penúltimo dia dessa campanha. Que Jesus possa ser glorificado nessa noite, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá bom? Pastor Marcelo, profeta Daniel, diácono Daniel, que nos lançou o convite para estar aqui, diácono Antônio, presbítero Felipe, que Deus abençoe, missionário Clay, que Deus abençoe, missionária Livânia, a todos, né? Missionária Leonice, a missionária Missilene, a diaconisa Aline, que Deus abençoe, a todos que estão aqui nessa noite. Aleluia! Profeta Guilherme, profeta Jardel, profeta Cristiano também está aí, Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém. Minha esposa que veio comigo, pastora Silvamira, amém, irmão. E eu estou com a responsabilidade hoje, irmão, de pregar a palavra. Muitos amigos meus passaram aqui nesse altar essa semana pentecostal. Eu não sei o que eles pregaram, mas eu quero aqui deixar uma mensagem que o céu, ele me confiou para entregar nessa noite para a noiva do Senhor, amém? Eu também com a responsabilidade de pregar na vigília, né? Segundo aniversário da vigília. E desde já eu quero pedir humildemente a oração de vocês pela minha vida, amém, irmão? Não foi fácil para chegar até aqui, os dias foram de batalha, de guerra, tá certo? Eu acredito também daqui para a vigília possa ser, né? Mas eu peço que os irmãos orem pela minha vida, viu, pastor? Orem por mim, tá certo? Até essa vigília eu careço de oração, amém? Vocês possam me cobrir de oração para que Deus possa me dar graça a pregar nessa vigília, amém, irmão? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Versículo 35 do Evangelho de Marcos, capítulo 4, está escrito assim: me encontrou de amém? Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, em outras traduções, uma grande tempestade contra o barco, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E ele os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudeceu. Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Amém? Fecha teus olhos, louvado seja Deus. Não sabe na oração do servo de Deus, mas eu sempre faço uma oração, louvado seja eu, pedindo graça e sabedoria a Deus para ministrar a sua palavra. Louvado seja Deus. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite abençoa a tua palavra, usa o teu servo com graça e com sabedoria, que ele diminua e que o Senhor cresça. Senhor Jesus, nessa noite neutraliza, amarra todo rogador de mensagem, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Todos podem aplaudir a Jesus. Aleluia. Meus queridos, amados irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico
a qual a palavra de Deus ela vai estar escrito num dos evangelhos da Bíblia Sagrada, o Evangelho de Marcos, assim como Mateus, ele teve a oportunidade, assim como Lucas ele teve a oportunidade, assim como João ele teve a oportunidade. Agora Marcos, ele também vai ter a oportunidade de escrever e de relatar as boas novas da parte do Senhor, a qual ele tem feito, ele fez na época que ele veio do céu, desfez-se da sua glória e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus, agora nascido do ventre de Maria, uma mulher que estava desposada por um homem da tribo de Davi chamado José, estava noiva. Agora vai ser gerado, como Lucas narra no capítulo 1, vai ser gerado através do Espírito Santo ali o menino, a qual seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Iria ser gerado no ventre de Maria uma criança que iria resgatar, que iria restaurar, que iria reconciliar, que iria agora trazer a salvação para aqueles a qual, no capítulo de número 3 do livro de Gênesis, o diabo, introduzido dentro de uma serpente, vai enganar a mulher para comer o fruto da árvore que se encontrava no meio do jardim. E Jesus ele veio com essa missão, com esse propósito. Você é conhecedor do texto, você sabe a palavra de Deus, que Jesus agora, ele começa o seu ministério, mas antes dele começar o seu ministério, Deus agora apresenta para ele o deserto. Por quê? Porque o deserto foi o lugar que ele passou, segundo a Bíblia, 40 dias e 40 noites. Porém, ele passou 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, a qual o diabo se apresenta para tentar. O diabo se apresenta para derrubar Jesus. Eu já aprendo aqui algo nessa maravilhosa e bendita noite. O que é, pregador? Eu aprendo que o diabo, ele só se apresenta para derrubar quem está em oração. Vou repetir. O diabo só se apresenta para tentar quem está em intimidade com Deus. Glória. Ele não sabe o que é que Deus está dizendo nessa noite para alguém que está aqui. Sabe por que o diabo, ele está se levantando contra a tua vida, ele está se levantando contra a tua casa? Sabe por quê? É porque você está dentro do deserto, mas não parou de orar. Está dentro do deserto, mas não parou de descer. Está dentro do deserto, mas não parou de buscar. Melhor o microfone para mim, profeta. Está dentro do deserto, mas ainda está em oração. Olha para o teu irmão, você, irmão. Você pode estar dentro do deserto, mas ainda está debaixo de poder. Levante a mão para cima. Eu estou sentindo graça aqui nessa noite. Uma batalha séria. O meu Deus está dizendo: Satanás pode vir tentar, Satanás pode vir derrubar, mas vai te encontrar orando, mas vai te encontrar
ele vai se revertir. Mas não é aqui que eu quero me deter. Posso pregar, pastor? Posso pregar? Tá bom. Jesus agora chega na beira da praia, quando ele chega na beira da praia, ele vai ver dois barcos. Repita comigo, dois barcos. O primeiro é de Pedro e o segundo é de outra pessoa que a Bíblia não menciona o nome. A Bíblia vai dizer que agora Jesus chama e diz: venha após mim que eu vos farei pescadores de homens. Mas antes, Jesus leva Pedro para o mar alto, onde ele não pescou nada. Mas a pergunta que não quer calar: por que Jesus, presbítero Felipe, levou Pedro para o fundo do mar? Olha para o teu irmão e assim, irmão: antes de Deus entregar a tua chamada, antes de Deus te entregar a teu ministério, primeiro Ele vai mostrar para você quem é Deus. Primeiro Ele vai mostrar o poder dele, vai mostrar a glória dele, vai mostrar o poder dele, vai mostrar o sobrenatural dele. Vai pra cá. Eu quero ser bem direto nas minhas palavras. O texto vai dizer que agora Jesus começa pregando. Jesus agora começa fazendo milagre, ensinando, curando, anunciando, salvando, libertando, purificando, restaurando e reconciliando. Só que o texto bíblico vai dizer que quando Jesus está no monte do sermão das bem-aventuranças, e a multidão está sentada escutando em cima daquele monte a sua mensagem, a sua palavra, agora ele vai descer, vai chamar os apóstolos que ele chamou, ele vai dizer: vamos entrar e começar a pregar aqui agora. Não quero ser muito prolongar nas minhas palavras, certo? Mas eu quero pregar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E a Bíblia vai dizer, irmão, que sendo já tarde, versículo 35, o texto que nós lemos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus olha para o discípulo e fala: passemos para outra. A Bíblia Sagrada fala que ele entra no barco com os discípulos. E quando ele entra no barco com os discípulos, a palavra de Deus vai dizer que outros barcos seguiam a Jesus. Olhe para cá, para você entender. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer agora que eles entram dentro do barco, sim ou não? Eles começam a atravessar. O texto fala, Jardel, que no meio do caminho se levanta, uma tempestade contra o barco. O vento sopra e a tempestade, oh glória, ela assola a embarcação. Mas a estrutura do barco naquela época era diferente da tecnologia, da estrutura do barco da atualidade hoje. Os barcos naquela época não tinham motor para andar. Os barcos naquela época, eles eram manuseados através de remos. Era manualmente, através da força braçal dos embarcadores que embarcavam dentro do navio. Mas só que o que me chama a atenção é que na estrutura do barco existia a popa, existia as naus, as velas, e existia a proa, e existia um casco no navio a qual Pedro estava embarcado. Perceba que quando o homem vai construir um barco, creio eu, se não foi Pedro que construiu, mas alguém construiu, ele vai se preocupar, missionário Livânia, em construir primeiro, e vai se preocupar em colocar no barco as velas. Repita comigo, vai colocar as velas. Para que me pergunte, para que servia as velas? Perceba que eles botavam as cordas, Daniel. Eles botavam as cordas naquelas velas, era uma espécie de pano muito grosso. E ali eles colocavam cordas para que as velas viessem para um lado, para a direita e para a esquerda. Por quê? Porque quando o vento batesse na vela, ali eles colocando para a direita, o barco ia se deslocar para ti.
E quando eles puxassem a vela para a esquerda, o barco ia se deslocar para isso. Olha para o teu irmão e seu irmão. Quando construíram o barco, alguém se preocupou com a direção dele. Lá vai. Tem muita gente remando, mas está sem direção de Deus. Glória. Não adianta remar e não ter direção de Deus. Glória. Sabe por que tem muita gente desviando? Sabe por que tem muita gente caindo? É porque está remando e não está tendo direção para nessa noite. Jesus desceu na casa para te dar direção. Para te dar direção. E a direção é João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha para o teu irmão, não adianta remar sem a direção de Deus. Vai remar, vai se cansar e não vai para lugar nenhum, e não vai sair do canto. É melhor alguém remando mesmo devagar, mas com direção. Olha lá, tem gente remando depressa demais, mas está remando sem direção. Tem gente remando devagar, mas vai chegar. Só quem está remando com direção, pelo amor de Deus, abre essa porta para agora. Levante a mão. Vai soprar o vento. Mas a pergunta é: o que é que fazia a vela? E para a direita, e para a esquerda. Repita comigo, é o vento. Então o vento não vai te parar. O vento vai te dar direção. O vento vai te dar direção. O vento está soprando. Mas não é para parar. É para dar direção. É preparação. No meu lar. E pode orar, Jesus. E pode orar. Jesus está sendo glorificado aqui nessa noite. Eu desci agora. Êxodo 14. Olha, quanto mais farol vinha atrás perseguindo, mais Deus soprava o vento. Satanás está vindo atrás. Está vendo o vento soprar e está dizendo: a barca sopra e balançando. Ele vai parar. Ela vai parar. Só que o vento me soprou em Êxodo. O mar se abriu. Israel passou. E Moisés olha lá. Olha lá. Escuta! No versículo 37,
Marcos faz questão de dizer, olha, e se levantou um grande temporal e as águas batiam contra o barco. Mas no versículo 38, Marcos também faz a questão de dizer, mas Jesus estava dormindo na popa. Não, você não vai entender. Ô glória! Satanás está glória! Está olhando para você e está dizendo: o barco está balançando, o vento está soprando, ele vai parar. Só que nessa noite, Deus me trouxe para dar uma lembrada para o diabo que quem está dentro do teu barco vai se levantar. Eu não vim aqui brincar com a moça de ninguém. Depois que eu lanço naquele monte, eu recebi uma unção diferenciada naquele monte. De lá pra cá, eu fiquei mais doido do que eu era. Doido por Jesus. Eu tô todo me tremendo aqui nem saltar com essa unção. Olha pra cá! Só que tem uma resposta para ti aqui. Quando a tempestade se levanta, se Jesus não estiver no teu barco, e se for o diabo que estiver no teu barco, tu vai afundar. A pergunta é: quem é que está no teu barco hoje? É Jesus ou é o diabo? É Jesus, é o Zé Pilintra. É Jesus, é a Tomagia. É Jesus, é o Placa-Rua. É Jesus, é a Maria Padilha. Se não for Jesus, hoje ele chegou aqui na praia e vai dizer: deixa entrar, deixa entrar. Só quem vai deixar ele entrar, só quem vai. Só quem vai deixar ele entrar. Olha o que eu vou fazer, irmão. Aguenta 5 minutos de pirão. É salada, meu. A tempestade se levanta. Papai, eu passei a segunda-feira, deu mudança mensal, eu tive que anotar. Eu perguntando o que é que eu ia pregar. Aí Deus pegou e me encheu essa palavra no meu coração. Muitos pregadores falam assim, ó. Olha pra cá. A tempestade se levantou, mas Jesus estava no lugar certo. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 26, perdão, do Evangelho de Mateus, capítulo versículo 41, vai dizer: Jesus, quando está no Getsemane, vai falar assim, ó: ficai aqui, vigiai e orai, para que eu entrei sentar, porque a carne é fraca, mas o Espírito está forte. Mas só quando Jesus vai orar, quando volta, acho o versículo 1. E o texto vai dizer que Jesus estava na popa. Só que Jesus era Deus. Ele estava dormindo, mas ele sabia o que estava acontecendo, porque ele era Deus, ele era onisciente do cenário ali. Só que o que me chama a atenção é que a popa, a estrutura do barco, a popa é um lugar que tem a direção. É um lugar que tem a direção de toda a embarcação. Alguns pregadores nada contra dizem assim, que Jesus estava na direção, a tempestade se levantou, mas ele estava na popa, não é assim? Alguns pregadores falam, né? Estava na direção, sim ou não? Só que enquanto Jesus estava dormindo, a tempestade não aconteceu nada, a tempestade continuou. Eu posso falar, igreja? Eu posso falar? Não adianta estar na direção de senhora e estar dormindo na oração, quando a tempestade se levanta.